Olá, para quem não conhece, sou Alan Kennedy, sou professor de filosofia do estado de Minas Gerais. E diante desse momento de pandemia, nós estamos trabalhando com o que nós chamamos de ensino remoto, né? É, de forma educação à distância, através de uma proposta que são os planos de estudo tutorado que o estado vem trabalhando. E aí, no caso, hoje eu vou explicar, né? Eu vim explicar a terceira semana do volume 2 dos PETs, tá? Do terceiro ano. Para quem tiver interesse de ver os vídeos, as semanas anteriores e o primeiro PET, no meu canal eu tenho explicado desde o início, né, semanalmente esses PETs. Eu fiz uma mudança, os primeiros vídeos são maiores, mais detalhados, mas em função do tempo e também para facilitar um pouco a vida dos meus alunos, eu resolvi fazer vídeos mais curtos e mais sintetizados, da mesma forma que o PET vem sendo trabalhado, que o PET propõe, né? É, porque em função do meu tempo para gravar e também da dificuldade dos meninos em relação às outras matérias também, eu achei mais interessante, eu estou tendo um retorno maior com os vídeos menores. Então, vou começar para não estender muito, tá aqui. Nós vamos para a parte de filosofia. Eu mudei também hoje, eu estou puxando do PDF, eu não fiz um PowerPoint nada para facilitar um pouco mais e ser um pouco mais prático. Então vamos lá, página 128, semana 3, tá? E aí ele vai falar sobre Descartes de hoje, tá? Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, tá? Ele vai começar a superar aquele pensamento medieval, aquela filosofia ainda muito pautada nos ideais gregos, na influência da religião, e vai começar a buscar o que nós chamamos de... vai começar a buscar o que nós entendemos como método científico moderno, tá? Assim como Francis Bacon, outros pensadores que eu vi nesse período. Ele é um filósofo racionalista, então ele é um filósofo que acredita que vai apostar, né, no raciocínio lógico, na matematização das coisas, na mente como princípio racional e ordenador de todas as coisas, que é diferente dos empiristas que vão estar fazendo análise da natureza, tá? E aí uma coisa que é interessante de saber que o Descartes foi o cara que criou o plano cartesiano, né? No caso dos meus alunos, o plano cartesiano é onde você aplica as funções de primeiro e segundo grau, função, né, exponencial, função logarítmica, todas as funções eles usam feito através do plano cartesiano, que é aqueles eixos x e y que vocês não entendem, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai criar o que nós chamamos de... Ele vai escrever um livro chamado Discurso do Método, onde ele vai apresentar um método de investigação filosófico próprio dele, tá? Só que antes da gente começar, a gente tem que entender o que seria esse ideal matemático. E para isso, o Descartes ele vai estabelecer 4 regras. Que é a regra da evidência, que é acolher apenas o que aparece ao espírito como ideia clara e distinta. A da análise, que é dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las. Da ordem, que é conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para só depois lançar-se aos mais compostos. E da numeração, que é fazer revisões, até sair aqui, sem querer, eu cliquei aqui, que é fazer o que é o da numeração, que é fazer revisões gerais para ter certeza que nada foi emitido. E ele vai aplicar esse princípio dentro do discurso do método. Né? Por que é chamado de discurso do método? Ele vai trabalhar com o conceito de dúvida metódica. Tá? Por que dúvida metódica? Porque ele vai usar a dúvida como instrumento para alcançar a verdade. Ele não é um cético. O cético é aquele que duvida porque realmente não acredita. Não é que ele não acredite. Ele vai utilizar-se da dúvida como método para alcançar a verdade. Tá? E aí ele vai duvidar de tudo, vai duvidar de existência de todas as coisas até chegar no famoso do cogito ergo sum, né? Se eu duvido, para duvidar eu preciso pensar. Se eu penso, logo existo, né? Que é aquela famosa frase dele, penso, logo existo. Em latim, cogito ergo sum, tá? E a partir daí, dessa afirmação, desse primeiro axioma que ele chama, que é a existência de si próprio, ele começa com um ponto de partida para alcançar todas essas coisas, tá? E aí aí ele começa a analisar outras coisas, começa a perceber a existência ou não de outras coisas, questionar ou não a existência de outras coisas. E aí ele vai chegar na seguinte situação, né? Quando ele ultrapassa essa primeira intuição do cogito, que podemos chamar, ele vai analisar se haveria no espírito outras ideias, né? Quando a gente fala de espírito, gente, dentro do contexto filosófico seria a própria mente, tá? É, e
E aí ele vai ver se existem outras ideias claras e distintas além da afirmação do axioma que ele existe. E aí ele vai perceber o quê? Qual a conclusão que ele vai chegar? Que existem ideias que nascem com a gente, que elas já vêm, é como se fosse padrão de fábrica, tá? Que ele vai chamar de ideias inatas, e as que vão vir de fora, de um meio externo, que seria influenciada por outras coisas, que ele vai chamar de adventícias. E existem também aquelas que são criadas por nós, inventadas por nós, que ele vai chamar de factícias, tá? Então, basicamente é isso que ele vai trabalhar, tá? Só para afirmar aqui, ele vai o código é uma ideia que ela não vai derivar do particular, tá? Não é algo que vem de fora, formada pelos sentidos. Desculpa, o Descartes, ele tem um grande suspeita em relação aos sentidos, eles acham que os sentidos não nos enganam. Ele até dá o exemplo de uma colher dentro de um copo com água, por exemplo. Quando você faz o experimento aí pra você ver, você pega. Nem sei se foi ele, né? Eu falei que é ele, mas eu lembro que o professor deu um exemplo sobre isso. Pega um copo de vidro, enche com água e coloca uma colher. Você vai ver que vai ter uma distorção por causa da água, né? A ciência explica hoje, a física, que é por causa da refração da luz. Porque nós não enxergamos os objetos, nós enxergamos a luz que bate e volta. Se não me engano, eu já falei sobre isso. Eu não sei se foi num vídeo pro terceiro ano. Então, essa distorção é dada por causa disso, porque a água ela não vai repelir algo diferente. Só que na época do Descartes eles não tinham esse conhecimento, não existia ainda a óptica, Newton não tinha, né, desenvolvido a teoria da óptica ainda tal. Então, é, isso é uma ilusão dos sentidos. Então, para ele, só a partir da razão que a gente vai conseguir alcançar a verdade. E aí é o que ele vai tentar fazer, ele e os demais, né, racionalistas. Então, ele vai dizer que elas não são formadas pelos sentidos, e não é aquelas que a gente cria pela imaginação. Segundo ele, esse código é algo que já existe na gente, é inato, tá? Por isso que ele vai falar. E elas são verdadeiras. Elas não são sujeitas ao erro porque elas vêm da razão, na concepção dele. E aí, quem vai estar esse texto ele é baseado no texto da Aranha e da Martins, né? Possivelmente o Filosofando. Então, que é um dos livros mais usados, mais conhecidos do ensino médio. No mais, eu vou deixar na descrição meu e-mail, meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida e mandem alguma mensagem para mim. E também pode deixar no comentário dos vídeos do YouTube. Assim que for possível, eu vou responder, tá? No YouTube é um pouco mais. A dificuldade é um pouco maior. No Instagram, no e-mail, são as formas mais fáceis de eu estar respondendo. Mas, para mim, tanto faz. Eu só peço um pouco de calma se caso eu não responder de imediato. No mais, eu desejo paz e bem a todos, tenham, né, bons estudos e que a gente possa se encontrar nas próximas semanas. Obrigado.